Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra do Senhor, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Obrigado. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é En-Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e o dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão ao pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos tem e destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Manatias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa,
mas de Deus. Amém? Só até aí para a nossa meditação. A peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, eu tirei alguns pontos aqui, 5 pontos importantes nesse texto. Eu poderia ler ele todo, ele é muito poderoso, vai falar da vitória, vai falar da hora que os guerreiros começam a lutar uns contra os outros, vai falar do grande livramento que Deus deu ali, que é poderoso demais. E é um dos textos poderosos da Bíblia, um dos textos que leva a gente para confiar muito mais em Deus. Eu tirei alguns pontos aqui que eu chamo a atenção. O primeiro ponto que me chamou a atenção é que vieram alguns falar com ele. Muitas vezes vem muitas pessoas falar com a gente. Muitas pessoas falam conosco, com você, comigo, você que está em casa todo dia. Todas as pessoas falam, mas tem uns que vêm falar o quê? Trazer notícia ruim, né? Tomem cuidado com quem está trazendo as notícias para o seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado com as notícias que vêm. Quem é que traz a notícia? A forma que traz a notícia. Porque muitas vezes nós vamos acuando diante das notícias ruins. Vem uma, você dá um passo atrás, vem outra, você dá outro passo atrás. Vem mais uma e você vai ali. Quando nós assustamos, estamos acuados, estamos tristes, estamos perturbados com as notícias que vêm. Eu sou uma pessoa muito contra as pessoas assistirem programa programa policial, programa de morte, eu sou contra isso, porque isso é notícia ruim o dia inteiro. Tem pessoas, meus irmãos, que são viciadas em notícias ruins. Isso se torna tão hábil na vida dela, se torna uma coisa tão comum, corriqueira, que ela levanta de manhã, dá o horário certinho. Não, tem que ver as notícias, quantos que morreram, quantos que matou, eu tenho que ver. É como aquelas pessoas que são viciadas no esporte, futebol, alguma coisa, que dá, sabe quando dá a hora do esporte? Não, tem que ir lá, porque vai começar o esporte, sabe? Ou não vai começar a novela às 18, ou às 19, sabe quando a pessoa vicia algumas coisas dessa? Tem gente que também vicia nas notícias ruins. Se não comprar o jornal Super naquele dia e ver lá, não tem sossego. Se não assistir um programa ruim, ele não tem sossego. Nunca se falou um tal de Lázaro como se falou no Brasil e no mundo. Lázaro, que o Lázaro, que é isso? Mas eu nem procurei saber, não, porque eu falei, não, deve ser alguma coisa já, algum movimento de novo aí. Mas todo mundo, e se pegou, e se não pegou, e se matou. As pessoas, quem é que está trazendo notícia para você, irmão? Saiba de uma coisa, a palavra de Deus também é melhor do que o jornal Super, e ela é melhor do que todas as coisas da televisão que você vê. Se você abrir a Bíblia todos os dias, você vai ter uma notícia também boa para o seu coração. Quem é que tem trago essas notícias para você? Será que alguém na sua empresa, alguém no seu trabalho, algum amigo seu que todo dia tem que te falar alguma coisa ruim? Chega na empresa e fala assim, fulano não gosta de você não, e é mentira. Aí todo dia, fulano não gosta de você não. É na igreja, fulano está falando de você, as pessoas estão contra você, vai levando essas notícias ruins, e ali a Bíblia diz que essas pessoas levaram essa notícia ruim para Josafá. E o segundo ponto, ele teve medo. O medo entrou ali. O medo, irmãos,
ele faz parte da nossa vida. O medo faz parte da nossa vida. Mas há uma diferença. A diferença daquele que tem medo e daquele que busca ao Senhor. Você pode ter medo, mas se você busca ao Senhor, a diferença está aí. Tem gente que vai tendo medo e não busca. Ele recebe a notícia ruim, ele fica estagnado. Pum, parou. Mas Josafá não. Josafá ele teve medo, mas tem uma diferença. Josafá começou a buscar ao Senhor. Espera aí, eu sou crente. Diga comigo, eu sou crente. Eu faço a diferença. Eu sou diferente. Porque muitas vezes nós nos comparamos às pessoas ruins. Muitas vezes nós nos comparamos às pessoas que não são crentes. Muitas vezes nós agimos iguaizinhos às pessoas que não são servas do Senhor. A gente age errado. A gente não aprende que, espera aí, vou buscar ao Senhor, vou clamar ao Senhor, vou dobrar os meus joelhos, espera, calma. Quantas lutas nós já passamos na vida, irmãos? Não é a primeira luta que você está passando e não será a última. Não é a primeira e não será a última, entenda isso. Sempre estaremos num campo de batalha. É interessante que Israel, é interessante demais. Israel, você já viu Israel no mapa? Israel é pequenininho. Israel do tamanho praticamente de Sergipe, muito pequeno, estreito. Israel teve que aprender uma coisa interessante, Deus assim os ensinou. Muitas vezes Israel não pode recuar, porque se Israel recuar, sabe para onde que eles vão? Eles vão cair no mar. É muito pequeno, se eles recuarem, eles caem no mar. Então Israel aprendeu a buscar a estratégia e ir para o ataque. Davi, ele tinha vencido algumas guerras, e aí apareceu uma outra guerra para ele. Ele falou, vamos embora, já tinha vencido uma, duas, vamos embora. Aí ele consultou a Deus, e ele falou, Deus, eu vou para essa peleja? Aí Deus falou, não, mas, não, você vai pegar o exército, vai levar para debaixo das amoreiras, vai ficar lá, e vai esperar o meu sinal. Você vai olhar para a copa das amoreiras, fica olhando, quando a copa das amoreiras começarem a balançar, você vai para a guerra, porque lá eu já te dei a vitória. Então Israel esperava, vão consultar. Talvez uma das maiores derrotas nossas, uma das maiores causas das nossas derrotas, está na falta de buscar ao Senhor. Não buscamos ao Senhor, não buscamos, já vamos, não, eu vou aqui, não, que eu vou, e aí estou indo, e vou. Vamos buscar ao Senhor, irmãos. Ele buscou ao Senhor aqui, teve medo, o medo faz parte, mas ele buscou o Senhor. E o terceiro ponto, o que ele fez? Ele pôs todos para buscar ao Senhor. Ou seja, a Bíblia diz, comunicai com os santos as vossas necessidades. Muitas vezes a pessoa, ela está numa luta,
ela afasta, como no primeiro ponto, escuta, afasta, deixa o medo pegar e acabou. Mas a palavra de Deus, ela te diz o seguinte: peça ajuda, né? Peça ajuda. Nós estamos orando de manhã aqui na igreja e eu acho interessante o caderno que o grupo de intercessão tem. Às vezes seu nome está lá e você não sabe, né? Às vezes a sua necessidade está nessa caixinha aqui e você não sabe. Ainda contou uma história hoje interessante, que eles não eram evangélicos, sofria muito, passava muita luta, muito problema. Um dia lá onde é que eles moravam, passou um carro: venha para a inauguração, venha para o culto de hoje, e o culto é: escreva uma carta para Deus. Diz ela que a mãe dela só escutou, falou assim: eu quero que você escreva essa carta para mim, e nós vamos lá colocar. Pegou um caderno, né? Escreveu um monte de coisa no caderno. Vamos lá na igreja entregar a carta para Deus. Ela estava contando hoje. Isso há anos, quantos anos atrás? Um monte de anos atrás. Chegou lá na igreja, o culto tinha acabado, mas elas colocaram a caixinha lá, colocou a carta, e ela fala, contando, e eu lembro, e hoje ela é uma que tem as cartas nossas na mão. Muitas vezes é nós que entregamos, ainda põe o nome aí, e diz ela que todas as vitórias vieram, todas as respostas. Hoje ela é uma resposta daquela carta, sua família. Então, muitas vezes nós simplesmente achamos que somos sozinhos dentro de uma igreja. Josafá, ele não, eu não estou sozinho, vou chamar todo mundo, põe criança para jejuar, põe as pessoas para jejuar, vai jejuar, vamos orar, vamos clamar. Muitas vezes você precisa de comunicar a sua necessidade ao seu líder. No MDA nós estamos no momento de discipulado. Se você não tem um discipulador, tem que ter um discipulador para te ajudar. Comunicar com a intercessão aqui, coloca para mim o meu nome lá. Se der para vir, vem também. Se não der, todo mês, uma semana antes da ceia, tem a oração de 8 às 8h30 aqui de manhã. Então você põe seu nome ali, dá um nome para ela, comunique-se. Josafá, peraí, vamos botar todo mundo para fazer. A Bíblia diz que 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Quer dizer, você não tem que ficar sozinho. Opa, vamos mais um, vamos orar. Alguém pode orar comigo? Ou eu vou. Seu discipulado, o seu discipulador pode orar com você. Aqui também podemos orar. Então, não, Josafá, não, sozinho eu não vou ficar. Sozinho eu não entro nessa peleja. De maneira nenhuma. O quarto ponto interessante aqui. O Senhor é convosco, ele disse. O Senhor, essa peleja não é sua, o Senhor pelejará por você. Irmãos, Deus está pelejando por nós. Deus está lutando por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Nós não estamos sozinhos, aleluia, 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 você não está sozinho, o Senhor está convosco. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: não te deixarei e nem te desampararei, aleluia, não te deixarei, não te desampararei. Muitas vezes achamos que estamos, mas não estamos. Sabe por quê?
Porque nós não servimos a um Deus mentiroso. O nosso Deus não mente, não. Seja, pois, Deus verdadeiro sempre. O homem é mentiroso. O ser humano mente. O ser humano fala que vai e não vai. O ser humano fala que vai pagar e não paga. O ser humano fala que vai lá e não vai. Marca e não vai. Mas Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Se Ele falou que vai fazer, pode acreditar. Em nome de Jesus. Salmo 41, versículo 10. Não temas, pois estou contigo. Aleluia. Não temas. Não temas, pois o Senhor está conosco. Isso tem que estar em nosso coração, irmão. Nós temos que ministrar isso para nós mesmos. Tem hora que nós mesmos temos que falar para nós mesmos: olha, não temas, o Senhor está contigo. Não temas, você não está sozinho nessa batalha. E o quinto ponto: não entre na confusão. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Não entra no meio da confusão, não. Às vezes Deus quer que você só fique tranquilo. Muitas vezes nós queremos entrar no meio lá da bagunça, entrar no meio da confusão, né? Aqui diz o texto que quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a dançar e cantar louvores, porque Deus falou com eles: olha, põe os cantores, põe eles lá na frente, põe todo mundo lá, deixa comigo o resto, vai louvar, vai ficar desesperado aí não, vai louvar. Aí diz que aqui o texto fala que ele colocou os cantores e começaram a cantar, e de repente o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Sabe o que aconteceu? Os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir. Tinha lá um monte, eles foram lá levantar contra os moradores de Seir. O que aconteceu? Eles foram lá para destruir, para exterminar. Tendo eles dado cabo nos moradores, eles tinham vencido, eles mataram todo mundo. O que aconteceu? No meio dessa confusão, eles começaram a matar uns aos outros também. Eles foram para matar, já estava na guerra, brigando lá, Israel só lá, cantando e dançando e louvando e bendizendo. E está lá uma guerra lá, estão olhando, daí a pouco começaram lá a matar uns aos outros, e a confusão ia dando espadada e matando uns aos outros. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Quem vai lutar contra nós? Mortos. Só estava cantando, só estava lá na batera, fazendo o seu louvor, ensaiando, e Deus cuidando das suas coisas, Natanael. E nós só ali, muitas vezes, irmão, nós deixamos de confiar, e deixamos de buscar, e deixamos de deixar Deus agir, e enfiamos no meio da confusão. Não, eu vou lá resolver do meu jeito, eu que vou fazer, deixa que eu vou lá, eu vou brigar. Não vai dar em nada, vai sair pior do que entrou, vai sair pior, vai começar a confusão, vai achar que vai resolver sozinho, nada vai acontecer.
Mas quando você começar a dobrar os seus joelhos, e que você começar a cantar louvores, e começar a confiar no Senhor de verdade, você vai ver grandes coisas acontecendo, e vai ficar assustado, porque grandes coisas Deus vai fazer, e você vai ficar, que isso? Deus está fazendo isso tudo? Eles chegaram lá, irmão, só viram corpos mortos. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha falado lá atrás assim: porque desta peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós e vós calareis. Muitas vezes nós temos que nos calar e esperar Deus agir. O Senhor vai agir, Deus vai agir, irmão. Deus já está agindo para você. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Enquanto você canta, Deus está cuidando de você. Enquanto você confia, Deus está cuidando de você. Enquanto você está ensaiando aqui, dança, as meninas da dança, Deus está cuidando de você. Enquanto nós estamos orando, enquanto vocês estão cuidando da intercessão, Deus está cuidando de você. Enquanto você está fazendo qualquer coisa na obra do Senhor, seja lá que é um papel no chão que você pega nessa igreja e joga no lixo, Deus está cuidando de você. Seja o discipulado, uma ligação que você faz para o seu discípulo, seja uma oração junto, seja um momento de 1 a 1 ali, seja o seu tempo com Deus, Deus está cuidando de você. E essa toda a sua preocupação, essa tensão, ela tem que ser lançada, sabe como? Na oração. As suas tensões têm que ser entregues na oração. Seja no seu joelho dobrado, seja de manhã, seja em pé, seja o jeito que for, você tem que ter esse tempo com o Senhor, esse momento seu com Deus, desabafando, colocando diante do Senhor. E você verá grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Coloque-se de pé agora. E eu disse no início desse culto, eu disse no início da pregação, pense numa situação muito difícil que você está vivendo. Pense que e acrescenta mais um pouquinho de dor nessa situação aí. Piora ela aí. Está ruim? Piora ela aí. E começa a louvar o nome do Senhor agora. Começa a engrandecer o nome do Senhor. Começa a dizer para o Senhor: Pai, em meio às lutas eu vou te louvar. Em meio às dificuldades eu vou te louvar, Senhor. Eu vou te servir, Senhor, em nome de Jesus. Não tem outro caminho maior, Senhor, não existe. Senhor, não existe outro caminho. Não há outro lugar. Nada que eu venha fazer. Urianda Kalamalaya Sheide Yalabashandaraba Rikare Manaya Sheide Yalabashandarabas Eri Alamaya Sheide Koviesnai Yes Kitu Yalamashei Rai Tu Vianda Karamana Sharabala Eri Alabashei Alabakandarabashai Hey, aleluia. Se entregue nas mãos do Senhor. Eis que o Senhor coloque os seus braços agora, Ele diz: filho meu, deita nos meus braços. Deita nos meus braços, filho meu.
e eu te levarei a um alto monte, e lhe mostrarei grandes coisas que tenho feito por você. Tão somente descansa, tão somente confia no Deus que você serve. Aleluia. Oh, glórias a ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam com tamborins, com trombetas. O que você tem? Pastor, não sei tocar nada. Você tem sim. Você tem os seus lábios, você tem as suas mãos, você tem os seus pés, você tem seu fôlego, você tem os seus olhos, seus cabelos, você tem o seu corpo, você tem o templo do Espírito Santo, onde Ele quer morar em você. Você tem tudo, você tem tudo, você tem um corpo que pertence a Deus. Entregue o seu corpo a Deus, entregue o seu corpo, seu corpo, meu corpo, pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Entrega hoje o seu corpo ao Senhor. Diga para o Senhor: eu não sei tocar música, eu não sei cantar, mas eu tenho meu corpo, é seu. Leva-me onde o Senhor quiser, molda-me aos seus moldes. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Levante as suas mãos para o céu e comece a glorificar esse nome maravilhoso. E deixa Deus usar você. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Você é dele. Aleluia. Aleluia. Dê glória a Deus. Dê glória. Aleluia. Glória. Mais alto, você que está em casa. Glória. Faça os seus vizinhos ouvir a tua voz. Glória, glória e aleluia. E exaltado é o nome daquele que vive e reina para sempre. Dê um forte aplauso a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia.